Salve galera do nono ano, Marcão voltando aqui. Você que ama estudar história, você que é um amante do saber, um amante da história, apaixonado pelo conhecimento historiográfico, mais uma vez aqui com o assunto do terceiro ciclo. Hoje a gente vai ver um assunto que que a gente trabalhou lá em junho, na época que eu comecei a gravar vídeo aula para vocês. Só que o vídeo que eu gravei para vocês naquela época, ele foi apenas uma correção e era numa época que a gente estava usando muito o livro para poder fazer atividades, né? Então hoje a gente vai aqui usar a atividade para poder conversar com vocês sobre esse assunto. Então tá aqui o objetivo dessa aula é conhecer os processos que desencadearam as independências na América Latina e na Ásia. Neita ferro. Desculpa aí, galera. Vamos corrigir isso aqui. É bom que a gente já está vendo aqui ao vivo e a cores. Então vamos lá. África e Ásia, minhas crianças. Muito bem. África e Ásia. Aqui tem as habilidades que devem ser desenvolvidas, que o governo espera que sejam desenvolvidas quando vocês estiverem estudando esse assunto. E aqui, os processos de descolonização na África e na Ásia. Quando esses países começaram, os países da África e da Ásia, começaram a alcançar a sua independência no período pós-imperialismo. Então vamos lá, o texto ele começa falando desse processo aí. Então, esse processo ele começa com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, como a gente pode ver aqui, começou a ocorrer os declínios dos impérios coloniais. Quem eram os impérios coloniais neste momento? A Inglaterra e a França, principalmente. Existiam outros países que tinham menores domínios. Portugal mesmo, por exemplo, tinha também alguns domínios ainda nesse momento. Mas os maiores eram Inglaterra e França, certo? E os Estados Unidos e a União Soviética, como a gente sabe, são os países que acabaram se envolvendo naquele período que é conhecido como Guerra Fria, e são os maiores vencedores da Segunda Guerra Mundial, representantes do capitalismo e do socialismo, né, nesse contexto aí de Guerra Fria. Eles começam a incentivar o processo de independência dessas nações africanas e dessas nações asiáticas. Justamente porque quando esses países se tornassem independentes, eles aumentariam as suas áreas de influência, né? Então, era independência, mas era independência entre aspas, porque na África, por exemplo, a África do Sul tornaria-se independente, mas os Estados Unidos passariam a exercer um domínio econômico, político, assim, nessa nação, né? A União Soviética, da mesma forma, começou a incentivar processos de independência para que essas nações depois tornassem nações socialistas. E quais são as causas desse processo de descolonização? A gente tem aqui o texto dizendo que entre 45 e 70 esses territórios constituíam parte dos impérios europeus e eles passaram por um processo de descolonização. E as causas são bastante variadas. Por exemplo, a Segunda Guerra significou o fim da hegemonia econômico-militar europeia, como eu já havia falado. Os países europeus ficaram completamente destroçados com a guerra, né? A Inglaterra e a França são um grande exemplo disso, e eles não tiveram condições financeiras de continuar mantendo seus impérios na África e na Ásia, né? Além disso, estouraram movimentos nacionalistas dentro destas nações. E as Nações Unidas, elas reforçaram a ideia de liberdade, a ideia de autodeterminação dessas nações que eram colonizadas por Inglaterra e França principalmente. Então,
Quando esses movimentos estouram lá na África, né, em busca de independência, a gente viu isso na outra atividade. Depois eu vou compartilhar o link com vocês do vídeo que eu gravei com a correção daquela atividade que nós fizemos em junho. E aí vocês vão conseguir fazer uma relação com isso que eu estou falando aqui. Então essas nações, esses movimentos que estouraram dentro dessas nações africanas e asiáticas, mas esses movimentos foram muito fortes mais nas nações africanas, eles vão lutar pela independência dos seus respectivos territórios, né? E outro motivo, o início da Guerra Fria, como a gente já viu comentado ali em cima, Estados Unidos e União Soviética passaram a incentivar esses processos de independência na África e na Ásia, com o objetivo de depois, é claro, exercer sua influência nessas regiões. As características desse processo, eles ocorreram entre 46 e 75. Na maioria dos países haviam partidos políticos que organizaram esse processo de independência, muitos de orientação socialista, como a gente pode ver. A população desses respectivos países, ela foi incentivada a pensar que a independência era a única maneira de sair da miséria. E os líderes que se destacaram eram carismáticos, como, por exemplo, o Mahatma Gandhi na Índia, o Ho Chi Minh na Indochina, o Sukarno na Indonésia e o Lumumba no Congo, tá? Na Ásia, esse processo de colonização variou de acordo com a região e o tipo de colonização. E aí o texto vai explicar o que foi bem isso. Por exemplo, na Índia, o Mahatma Gandhi ele levou a Índia a conseguir a sua independência sem violência, né? O Mahatma Gandhi levou a população à desobediência civil. A população deixava de pagar impostos, deixava de trabalhar, e aí o governo inglês foi se enfraquecendo porque não estava conseguindo arrecadar, e no final a Inglaterra concedeu a independência para a Índia. Em outras regiões já teve guerra, né, como na Indochina francesa, depois surgiu o Vietnã, depois teve uma guerra no Vietnã mais para frente, enfim. Aí na África também tem as variadas formas de luta pela independência, como a gente vai ver no texto aqui. O texto aqui segue falando das consequências da descolonização. Uma das consequências imediatas foi o surgimento de várias nações na África, como a gente pode ver aqui por este mapa. E também na Ásia, né? E as principais consequências são essas daqui que aparecem nos pontinhos. A maior parte dos países, sobretudo os africanos, sofre de instabilidade política devido a frequentes guerras civis ainda hoje, né? Porque quando alcançaram a independência, foram colocados dentro da mesma nação tribos, etnias rivais que depois vão lutar pelo controle do país e vão estourar guerras civis. O crescimento demográfico, ou seja, a população cresceu muito, em contrapartida à estagnação econômica. A economia desses países ela não cresce em muitas regiões. Acontecem muitas epidemias de doenças. E essas guerras étnicas também, que foi comentado no ponto anterior, elas deterioram seriamente o padrão de vida de boa parte dessas populações africanas e asiáticas. Então os países, muitas vezes, eles têm uma condição de miséria em consequência do período em que os países europeus colonizaram essas regiões. Ocorrem sucessivos desastres naturais também, que vão desencadear em terríveis catástrofes humanas, como por exemplo na época do tsunami em 2004, que matou mais de 200 mil pessoas lá na Ásia. E a maioria desses países africanos e asiáticos passou a fazer parte desse terceiro mundo, que é o de países subdesenvolvidos. A ausência de políticas adequadas e de programas de cooperação, às vezes, faz com que eles se distanciem cada vez mais do mundo desenvolvido. Então, o abismo entre a África e os países mais desenvolvidos é imenso. Certo? A atividade é essa daqui, número 1 e número 2. Número 1 de VOF, número 2
para você apontar as principais consequências da descolonização, que inclusive foi isso que eu acabei de falar aqui, certo? Aí você vai falar, nossa, Marcão, que legal, só duas. Prepara, a segunda parte da atividade, que é na quinzena na semana que vem, vai vir mais pesadona, ok? Era só isso então, encerrando aqui e desejando a vocês uma excelente semana. Um grande abraço e até a próxima, irmãos.